Invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. Um podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o grande gestor, Rodrigo Ferreira, grande gestor de mim mesmo, Rodrigo Ferreira. Estou aqui com ele que já teve muitas experiências como gestor, Raul Almeida. Sim. Não muito boas. No fim é bom porque a gente consegue aprender as coisas, né? Então acho que essa é a minha interpretação de bom. Muito bom. Estamos aqui hoje para encerrar a nossa série do First Break All the Rules. Se você não está acompanhando essa série, então vale a pena você olhar aí na descrição desse episódio, que você vai ver uma lista, uma playlist, na verdade, de episódios dessa série. Nós estamos abordando as principais informações, os capítulos do livro First Break All the Rules da Gallup. E nós falamos muita coisa legal aqui que, se você é gestor, precisa saber. Se você não é gestor, precisa compartilhar com o seu gestor para que ele saiba. Agora, hoje é dia da gente encerrar essa série. Então, nós vamos trazer aqui algumas informações novas e vamos fazer um fechamento aí para essa série. Mas, antes de começar, preciso pedir para você nos seguir, compartilhar esse vídeo e, principalmente, que você nos apoie lá no apoia.se/TPS para manter esse programa funcionando. Hoje, no dia que a gente está gravando, não no dia que foi publicado, mas no dia que a gente está gravando, o Spotify publicou as estatísticas, né? Como é que chama lá? Como é que eles botam o nome? Esqueci o nome que eles usam lá, que o Spotify usa. Mas enfim, o fechamento do ano com as estatísticas dos podcasts. Os rap, Spotify rap. Foi um rap. Spotify rap. Aí o meu sai rap. Rap. Eu faço a europeia. Muito Wrapped. bom. A gente teve números muito legais que, quando você estiver ouvindo isso, provavelmente a gente já compartilhou aí nas redes sociais. E um dos números legais, Raul, é que nós somos o podcast mais ouvido de 134 ouvintes. 134 dos nossos assinantes tem como o podcast mais ouvido o Talentos para o Sucesso. A gente tem nós estamos no top 5 de 344 assinantes e nos top 10 de 467 assinantes. E nós não temos 1/10 disso de apoiadores. Então, espero que você que está ouvindo fique com vergonha agora e comece a nos apoiar, porque é muito importante para a gente, tá? Isso posto... e para apoiar tem aí o QR Code na tela, em algum lugar, aí é só apontar a tela a câmera do celular, ou aí na descrição desse episódio tem também o link, mas é só ir lá em apoia.se/TPS. Muito bem. Isso posto, vamos ao encerramento da série First Break All the Rules, uma série que eu particularmente gostei muito de fazer. Eu adoro essas séries que a gente faz de livros. Acho que tem alguma coisa a ver aí com o meu estudioso. E recebi bastante comentário positivo também, Raul, dessa série. Não sei como tá aí no México e nos Estados Unidos, se o pessoal tá doido, se descabelando, querendo episódios novos dessa série, mas eu tenho recebido bastante comentários positivos dela. E nessa série a gente abordou, entre outros assuntos, nós abordamos as 4 chaves que um gestor precisa girar para que ele seja um gestor excelente, né? E nós falamos que essas chaves são selecionar com base em talentos, definir os resultados corretos, os resultados esperados, focar em pontos fortes e encontrar o ajuste correto do liderado com a posição dele dentro da empresa. Então, vale muito a pena você ouvir esses episódios para entender melhor como isso funciona. Agora, hoje, a gente vai abordar alguns assuntos aqui que complementam essas 4 chaves e depois dar algumas dicas práticas aí de como usar. O primeiro assunto, Raul, é entrevistar com base em talentos, né? A gente falou lá atrás sobre a importância disso,
Mas aí, aqui o livro vai dar uma aprofundada nesse tema e a gente também quer trazer uma profundidade maior para esse assunto. E a gente estava conversando aqui em off, antes de começar o episódio, e você estava contando que tanto a tua entrevista na Gallup foi com base em talentos, quanto você eventualmente faz, né, realiza essas entrevistas com base em talento. Como é isso? Qual a grande diferença dessas entrevistas, Raul? E eu começo por dizer que eu detesto fazer essas entrevistas, tanto é que eu parei de fazer essas entrevistas, porque eu literalmente manifestei internamente que eu falei assim: "Eu não gosto de fazer isso", porque assim, para alguém que tem ativação número um, assim, ficar 1 hora fazendo como eu vou explicar que acontece aqui, vocês vão ver, é uma tortura para mim. E assim, no final é interessante ver o resultado, mas como que é, pelo menos o nosso processo de entrevista com base em talentos? É uma entrevista em profundidade, na verdade. Então, a gente já está passando por a gente sabe que isso nem toda empresa tem orçamento para ter, é uma coisa que custa dinheiro, é uma coisa cara, até internamente aqui na Gallup, que já é. E para quem conhece a Gallup, todo mundo sabe que nós não somos os mais baratos do mercado para absolutamente nada. Então, inclusive, este é uma das coisas que eu considero assim também bem caras, né? Uma entrevista em profundidade que literalmente ela é feita, ela tem uma estrutura para cada tipo de processo ou de função. Então, por exemplo, uma entrevista em profundidade para um nível C-level ou, né, nível de diretoria é muito diferente que nível de gestão e nível analista. Então, em que se consiste isso? Basicamente é uma entrevista de 1 hora, mais ou menos, dependendo de como vai o fluxo, estruturada, que eu quero dizer, eu tenho já as perguntas pré-definidas e eu classifico essas perguntas aqui do meu lado, sendo bem transparente. E depois a gente vai ver a congruência que isso tem, na verdade, com a função que você pré-estabeleceu e com os requisitos que você pré-estabeleceu. Basicamente, eu estou descrevendo um produto nosso aqui, né? Que é o Hiring Analytics. Mas é muito interessante trazer esse ponto de vista, porque uma vez que eu mandei meu application, por exemplo, para a Gallup, pelo LinkedIn, recebi pelo LinkedIn a vaga, né? A primeira coisa que a gente faz é um assessment de contratação. Não é o Clifton Strengths, tá? O Clifton Strengths, mais uma vez, é uma ferramenta de desenvolvimento. Mas a gente também tem umas ferramentas, né, que são para contratar e medir a congruência das suas habilidades com aquela função. Então, a primeira coisa que a gente faz é essa. E as perguntas eram, para quem já fez o Clifton Strengths, são muito similares. Assim, são perguntas que querem ver a sua resposta sináptica quase imediata, né? Então, ali, a sua resposta cerebral àquela afirmação. Então, é um assessment igual ao Clifton Strengths, que você vai levar quase o mesmo tempo para fazer. Então, em termos práticos, é isso, mas a gente está realmente aplicando algo que não está perguntando coisas muito específicas da função, mas, assim, querendo entender quais são as suas respostas cerebrais e funções sinápticas, se eu posso utilizar de novo essa palavra, do cérebro, para determinadas coisas. E com isso a gente vai medindo. E, obviamente, o segundo passo é uma entrevista em profundidade, já mais ou menos baseado nesse resultado, mas que a pessoa já vai classificando, mas tem algumas perguntas você nem se dá conta, mas é um script, é um roteiro que a gente segue e que no final a gente vai entendendo. Fiz um super treinamento para fazer essas entrevistas e no final eu falei assim, não. É legal você dizer também, assim, que, tipo, eu não gosto disso, porque a gente fala, quando a gente fala de talentos, tem gente que de repente não curte alguma coisa, não é bom, não é aquilo, não tem o talento para aquilo, tudo bem. Não é um demérito você dizer, pô, isso aqui eu não gosto, né? Tem tanta coisa que você faz bem, pô, você bateu suas metas aí com uma antecedência absurda, né? Isso você faz muito bem. Tem coisa que todo mundo não faz uma série de coisas bem, né? E não quer fazer e não gosta. Ou às vezes até faz bem, mas não gosta, enfim. Né? Então é legal até você trazer isso, acho muito, muito legal. E aí, o que você aponta, então, é que a entrevista, é óbvio, a entrevista de talentos, ela busca entender se há no candidato os talentos necessários para aquela vaga. Né? Agora,
a gente já falou isso 2 vezes, vamos falar pela terceira vez agora, porque eu acho que é importante. A gente não está falando de tema de talento, a gente está falando de talento. Ou seja, não vai lá aparecer, olha, eu preciso de alguém que tem intelecção, mais competição, não é isso. Né? Vai analisar os talentos que a gente vê dentro desses temas. Né? Agora, e quem não pode, eventualmente, como você disse, Raul, investir tanto num processo e eventualmente não pode nem contratar a Gallup, de repente uma empresa pequena. Já começamos dizendo que quem está ouvindo a gente aqui trabalha numa empresa grande e faz contratação, pô, considere acionar a Gallup e entender sobre esse produto, porque pode ser algo, de repente, que pode ser útil para vocês. Agora, caso você não possa, como é que você deve conduzir essa entrevista? E aí, a primeira sugestão é garantir que essa entrevista vai acontecer individualmente. Né? Então, não é uma entrevista para se fazer em grupo, em dinâmica, senão você não consegue ter tempo suficiente para investigar. Né? Pavor de dinâmica. Deus do céu. Eu tenho, o pessoal de RH vai ficar bravo com a gente, mas eu entendo a função da dinâmica, mas eu também tenho um pouco de dificuldade. Você não consegue entender nada, assim, sendo bem honesto e franco aqui, eu acho que Eu tive uma experiência ruim também. esse primeiro ponto é muito interessante, de individualizar muito, mais uma vez utilizando essa palavra pela milionésima vez, inclusive a gente fala para os gestores individualizarem a sua abordagem, mas a gente está falando para os processos individualizarem a abordagem também. Você já fez um filtro, né? Você já realizou o filtro do application, você já realizou, sei lá, do referral também, se você quiser burlar, a gente sabe muito bem que isso acontece. Se você já burlou esse sistema, você já selecionou alguns candidatos para entrevistar, não vamos ser hipócritas aqui, a gente sabe que o application está ali, mas vocês vão contratar quem vocês quiserem no final das contas. Mas realmente eu acho pouco, né, produtivo você trazer um grupo de pessoas para um setting, social setting, ainda mais quando a gente está falando de processos de trainees, que estão assim, com suas habilidades sendo desenvolvidas e tal. Eu acho bom, ok, você vê algumas coisas ali, mas eu acho que o que você vê ali é muito superficial. Perfeito. Ou seja, dois disclaimers aqui são: primeiro, quer fazer dinâmica? Contrata um psicólogo. Não vai você se meter a fazer dinâmica. Segundo, não usa só a dinâmica. Né? A dinâmica pode ser um grande filtro, mas, cara, tem que ir depois para o individual, senão não é uma entrevista de talentos. E o segundo disclaimer que eu quero fazer é o seguinte: essa semana, alguém no LinkedIn colocou uma pesquisa lá perguntando se você acha certo ou errado a contratação por indicação. E eu votei certo. É fundamental a contratação por indicação. Agora, não pode ser, de novo, só a indicação. Eu indico muita gente para muita empresa, mas quando eu indico, eu falo, ó, tá aqui a indicação, mas faça o seu processo de seleção. Depois, agora, tá bom, eu vou fazer essa entrevista sozinho, vou sentar ali com uma pessoa sozinho, mas como é que eu faço essa entrevista? E aí, a sugestão é, faça algumas perguntas abertas e depois ouça a resposta. E aí aqui tem 2 pontos interessantes aqui, que é, primeiro, que o melhor caminho para você descobrir, para você tentar identificar talentos de alguém é através de perguntas abertas. Se você fizer pergunta fechada, você não vai conseguir identificar muito bem. Para quem está ouvindo a gente e não entende a diferença, pergunta fechada são aquelas perguntas que você responde com respostas curtas. Sim, não, não é, vou, não vou, fui ou não fui. Isso são perguntas fechadas. Perguntas abertas são aquelas que a pessoa tem que elaborar a resposta. E aí, no que ela elabora a resposta, você tem uma chance maior de conseguir identificar os talentos da pessoa ali. Pedir exemplos, né? Óbvio, né? O clichêzão, pede exemplo, pede histórias, pede uma maneira, ver essa pessoa ali elaborar e ser erudita com você de alguma forma. Exatamente, exatamente. E o segundo aspecto aqui é que ele fale, e fica quieto e escuta. Né? Porque o que eu já vi, Raul, de entrevistadores
que estão, parece que, mais ansiosos do que o entrevistado na entrevista. E aí faz a pergunta e não dá espaço para o entrevistado responder e já começa ele elaborar por cima da pergunta, não tá no gibi, sabe? Muita gente mesmo. Então, é hora de ficar quieto e ouvir a resposta, né? Você tem que tomar cuidado também para não telegrafar a resposta. Ou seja, às vezes você pensa, bola perguntas que a própria pergunta tem em si a resposta. Por exemplo, você pergunta assim: você acha importante trabalhar bem em equipe? Cara, você acha que ele vai dizer que não? Ó, primeiro, não é uma pergunta aberta. Segundo, você telegrafou a resposta. Você precisa dedicar um pouco de tempo para pensar nas perguntas, elaborar boas Exato. E perguntas, outra, como você né? perguntaria isso? Assim, olha, como seria a sua reação em um trabalho de equipe? Qual que é a sua posição em um trabalho de equipe? Me, Boa, me descreva um pouco boa. mais. Me conta É, uma história, né? Quando você é, trabalhou bem em equipe, eu quero um né? exemplo, né? E realmente, eu, por exemplo, se eu estou me postulando para um posto, né, sendo redundante aqui, e é de vendas, por exemplo, eu quero saber, você bateu sua meta, como você bateu sua meta, que recursos você utilizou, como que é a sua argumentação e blá, essas coisas, né? E acredite na resposta. Porque tem entrevistador que se acha o Sherlock Holmes da entrevista, e aí o entrevistado responde, dá um exemplo, conta uma história, e aí ele fica tentando, tá, mas me conta como foi que, sabe, tentando, não, te deu uma resposta. Né? Então, ouve a resposta, ok, próxima pergunta, depois vocês vão entender por quê, tem uma questão aqui que é fundamental. Tá, mas que tipo de pergunta que eu devo fazer? Uma forma, por exemplo, de você pensar em boas perguntas é você começar a pergunta com conte-me uma vez onde você, e aí complementa a pergunta. Então, se eu quero alguém, por exemplo, que sabe lidar com uma situação de pressão, né, que lida bem com pressão, eu vou virar e falar: me conta uma vez onde você lidou bem com uma situação de pressão. E aí vou ouvir a resposta que o entrevistado vai me dar. O ponto fundamental aqui, que eu gostei muito dessas sugestões que são dadas aqui, é o que você está procurando é a resposta de top of mind. Ou seja, olha só que coisa que tem aqui que eu achei muito legal, Raul. Às vezes, uma resposta curta, mais rápida, pode ser mais útil do que uma resposta longa, mas que o entrevistado teve que pensar muito para concluir. Por exemplo, às vezes se eu pergunto assim, me conta uma vez que você conseguiu sair de uma situação complicada com um cliente. E aí o entrevistado fala assim, ontem mesmo aconteceu isso. E para na resposta. Vamos supor que ele pare. Você pode pedir para ele elaborar, mas vamos supor que ele pare. Mas a resposta imediata dele pode ser mais útil do que se por acaso você fizer essa pergunta e o entrevistado ficar assim, que eu lidei com pressão, deixa eu pensar. Teve uma vez em 1983. Por quê? Nome riscado já da lista, na minha também. Porque assim, se você está procurando talento, se aquilo é talento do entrevistado, aquilo vai acontecer de maneira recorrente. Exato. E aqui a dica vai para quem está sendo entrevistado. Então, assim, sempre chegue com várias histórias na sua cabeça, com casos já. Eu acho que sim, dica de entrevista mesmo, sabe, gente? Eh, chega ali com 2, 3 casos na cabeça que você sabe, assim, a gente que está fazendo processo seletivo, que participa dos dois lados, você sabe que essas perguntas vão vir se o processo seletivo é bom. Exato, exato. Você sabe que eles vão pedir exemplos. E você sabe que eles vão pedir situações, pelo menos se o processo seletivo é bem elaborado, entendeu? Então, chegue já com histórias na sua cabeça que você sabe que vão aportar muito valor ali na hora
Na hora de conversar, principalmente histórias que envolveram trabalho em equipe, principalmente histórias que envolveram resolução de problema, principalmente que histórias que envolveram cumprimento de objetivos e metas. Esses 3 tópicos são sempre os tópicos que aparecem. Então, assim, quando você, sabe, conseguiu, sei lá, sair de uma situação complicada, ou resolveu, trouxe uma ideia muito elaborada para a equipe, eles perguntam essas balelas sempre em entrevistas, né? Então, assim, sempre buscar trazer já o seu arsenal de não interessa, ai, mas eu sou engenheiro, ai, mas eu sou não sei o quê, ai, porque não sei o quê. Não interessa. Você precisa saber contar a sua história, da sua carreira. Né? A gente não está contratando uma máquina aqui, a gente não está contratando alguém que vai ficar em silêncio o tempo todo, Exato, né? exato. E sabe que você falando, duas coisas vieram na minha mente. A primeira é o quão importante é contratar comportamentos, talentos, né? Quando a gente fala de talentos, a gente está falando de comportamentos, lembra? Comportamentos, pensamentos, sentimentos que acontecem de maneira recorrente e natural. Por que eu estou dizendo isso? Porque há muito tempo que é falado pelas pessoas que trabalham com RH que, infelizmente, as empresas contratam competência, contratam por qualificação e demitem por comportamento. Quando a gente está falando de contratar por talento, a gente está falando de contratar o comportamento. Então, quer dizer, pode ser uma contratação para um matemático, para um contador. Empresas que fazem uma contratação com base em talentos vão te investigar no que diz respeito a comportamentos. Então, se prepara para isso que o Raul falou, trabalhar em equipe, entrega de resultado, lidar com pressão, essas coisas todas vão surgir, independente do teu cargo. A segunda coisa que você falou que me veio à mente, Raul, e que eu sempre falo para as pessoas é: tá bom, Rodrigo, mas eu não sei que talentos as pessoas estão procurando na vaga. E se eu não tenho histórias disso? Ótimo, você não vai ser contratado e vai sair de lá feliz. Porque isso é uma coisa que é difícil as pessoas entenderem. Quando você não é contratado numa empresa que faz uma contratação correta, é porque se você fosse contratado, isso não seria bom nem para você, nem para a empresa. Então, se você não é contratado, é porque não identificaram aqueles talentos em você. Se você tivesse ali, você ia ser infeliz. Então, ótimo, vai ser feliz em outro lugar. Perfeito. Tô deixando aqui um Né? artigo muito interessante de um autor muito bom que a Ah, gente legal. pode colocar aqui na Compartilhar. descrição. Olha só, muita atenção no autor deste artigo aqui. Dá uma Ah, é o olhada. cara. Eu queria dizer que eu sou amigo deste autor. Olha que coisa É. chique. Então Olha aqui, no que caso, coisa esse artigo chique. está focado muito em millennials, mas eu acho que esse se aplica a todas as gerações. Então esse cara aqui escreveu esse artigo em 2018, olha, dezembro de 2018, mas ainda está muito válido, entendeu? Obviamente sou eu o autor do artigo. Muito Mas bom, muito bom, muito bom. daqui a gente deixa para vocês um artigo da Gallup, tá no site da Que Gallup, legal. escrito Muito por bom. Vou mim. deixar aí, deixar na descrição aí do Tem episódio. já Muito alguns bom, muito insights, legal. algumas dicas, alguns recursos assim que podem ser interessantes para vocês. Qual é o título do artigo? Contrate. Como é que Hire é? millennials for their talents, Talents. not just their resumes. Ou seja, contrate Ótimo. millennials pelos seus talentos, não somente seus currículos. Então, é justamente do que a gente está falando aqui. Inclusive, eu passei esse artigo para minha psicóloga ontem, porque ela escutou eu falar Boa, isso, me passa. boa, E boa. Eu tô devendo o meu relatório Clifton Strengths pro meu psicólogo. Foi bom você lembrar. eu já passei o meu para ela já leu. Vou aproveitar então o parêntese que o Raul fez aqui, porque eu sou amigo do autor deste artigo e o Raul é agora amigo de um autor de um livro, Raul. Acabei de publicar meu primeiro Ai, livro, que tá lá na Amazon. legal! Vou deixar o link aí embaixo também. É para quem é da área de vendas, é um livro chamado Venda de Commodities, na verdade o nome é Commodities: Como Ter Sucesso Vendendo. Vocês que estão ouvindo agora são os primeiros a saberem disso, porque acabou de sair, de ser lançado lá na Amazon. Então, Que chique! agora tenho meu primeiro livro. Já estou começando o segundo, Raul. Gostei da brincadeira. Ai, que legal! Muito Aí é legal, né? muito bom mesmo, parabéns. Muito bem. Muito Passa o obrigado. link para mim mesmo Bom, depois.
concluindo esse assunto, né, de ouvir, de fazer a pergunta e ouvir a resposta top of mind, agora, é óbvio que a melhor resposta é aquela que vem imediata e vem específica, e vem detalhada. Aí você sabe que é uma resposta que acontece frequentemente, porque a resposta foi rápida, e tem conteúdo para você avaliar. Agora, como é que você vai identificar os talentos na resposta do coach se a Gallup precisa de um assessment para descobrir talentos? Bom, o que você vai procurar são pistas de talentos, né? E quais são as pistas? Eu não vou detalhar aqui, mas a gente tem um episódio, alguns episódios, né, que eu e a Rebeca nós falamos sobre as 5 pistas para os talentos. Então, você pode observar, aí eu não vou explicar aqui, porque se você quiser, precisa ouvir lá esses 5 episódios, para você entender, eu vou deixar embaixo aí também na descrição do episódio a playlist para esses 5 episódios, porque existem pistas que você, ao ouvir, você identifica os talentos na pessoa. Você vai fechar um diagnóstico? Não, porque você não é a Gallup, os computadores da Gallup. Mas você vai ter indícios muito úteis e precisos, talvez até, de que a pessoa efetivamente tem aquele talento que você está procurando. Mais uma vez, não é escolher os talentos, né? Não é que você tem que contratar, eu preciso de gente com ativação número 1. É diferente. Você está entendendo ali qual que é, como é o funcionamento daquela pessoa, né? Os padrões recorrentes de comportamento e pensamento. E, por fim, para encerrar esse assunto, a grande pergunta é: e quais talentos eu devo procurar? E isso é maravilhoso. Isso é outra coisa que eu achei maravilhoso no livro. Que é, vocês precisam agora, já, antes de precisar contratar alguém, identificar os talentos que geram sucesso nos cargos que existem na sua empresa, dos quais você é responsável. Né? Então, uma coisa legal que o livro diz é: a gente tem uma tendência a tentar procurar a média. Por exemplo, se a gente fala de venda, a gente tende a buscar, assim, na média, como é um bom vendedor. Mas não é esse o caminho. Quando a gente fala de metodologia de pontos fortes, a gente não está falando de média, a gente está falando de excelência. Então o segredo é você olhar para a tua empresa e procurar, por exemplo, na área de vendas, quem é o vendedor excelente. Quem é o cara mais excelente em vendas? E quais são os talentos que esse cara tem? Óbvio que você pode olhar para 2, 3, 5, 10, para que você tenha mais insights, mas o objetivo não é fazer uma média. O objetivo é fazer um desenho do vendedor perfeito. Quem é o vendedor perfeito? Esse aqui, ó. De repente você tem 10 vendedores na sua empresa, os 10 são excelentes, mas nenhum deles é perfeito. Nesse falta um talento que esse outro tem, nesse outro falta um talento que esse aqui tem. E se Ok? Deus Isso quiser, é é normal. assim, né? E se Deus quiser, Isso é é assim na normal. sua empresa. Esperado que seja isso. Agora, qual é a persona, digamos assim, do vendedor perfeito? E aí, com base nesses talentos que esse vendedor perfeito teria, é onde você vai criar as perguntas para identificar esses talentos nos candidatos, top of mind e específico, e aí sim você vai avaliar aqueles que têm mais desses talentos e vai trazer essa pessoa para a tua equipe. O exemplo que eu adorei aqui que o livro dá é o seguinte: por exemplo, se você pergunta numa entrevista para vendedores, se você pergunta assim, ó, como você se sente quando alguém duvida do que você disse? Né? E aí ele diz aqui que, de modo geral, as pessoas não gostam quando alguém duvida do que elas estão falando. Só que os vendedores, os grandes vendedores, também não gostam que duvida do que eles estão falando. Então, isso é uma pergunta que não mede nada significativo para você contratar um vendedor. Né? Por isso que você tem que pensar bem, tá? Então, eu não quero saber o que esse vendedor não gosta, o que ele não faz, o que ele não é.
Eu quero saber o que ele faz, o que ele é, o que ele tem de bom, comportamentos, pensamentos e sentimentos produtivos desse cara, que levam a resultado. E aí eu vou desenhar perguntas que me ajudem a identificar se o meu candidato ou os meus candidatos têm ou não aqueles talentos. Então, isso é um exemplo aí de como pode ser uma entrevista com base em talentos. Agora, se você tem condições e, e tem tamanho para isso, tal, vale muito a pena contratar quem sabe fazer isso, porque um funcionário mal contratado custa muito caro. Tem algumas pessoas que dizem, alguns especialistas que dizem que demitir uma pessoa pode custar até 2 anos de salário dela. Então, quer dizer, uma pessoa que você vai contratar por R$ 5.000, mandar ela embora pode custar até R$ 120.000. Pô, se você vai gastar 5.000 para contratar essa pessoa, para contratar alguém que vai contratar essa pessoa, né, e minimizar o risco de perder 120.000 lá na frente, vale muito a pena. Não Né? somente isso, os nossos dados também constataram que uma pessoa que não está ativamente, que está ativamente desengajada, que não está ali participando da empresa, ela custa anualmente para a empresa 1/3 do salário dela também. Que Ou legal. mais, pode ser mas é uma proporção por volta dessa cifra, e essa pessoa também Do salário custa anual ou do salário mensal? anual. Quando a gente fala assim, é anual. Anual. Do salário anual. 1/3 do salário anual. Então, quer dizer, a gente já está falando de se mandar essa pessoa embora depois, 2 anos e 1/3 de custo. Pô, não vale a pena contratar essa pessoa, contratar alguém para contratar essa pessoa? É óbvio que nosso objetivo aqui com essa série não foi abordar página por página do livro. É óbvio que existem muitas outras informações que você deve ler nesse livro. Então, já fica a nossa recomendação, acho que não é nem necessário, se a gente resolveu fazer uma série sobre o livro é porque a gente acha o livro bom, mas, para não dizer que não falei das flores, fica aqui a nossa recomendação. Compre o livro, leia, estude. Existe em português esse livro, Raul? Eu acho que sim, que eu lembro de eu acho que eu vi esse livro no escritório aí das Nações Unidas, quando eu Ah, estava. tem sim, tem sim. Uhum. Ó, tem a versão em português que chama Quebre Todas as Regras. Tiraram o first, chama Quebre Todas as Regras. Então, tem aí a versão em português. Eu tenho em inglês, não é porque eu sou metido, não, é porque eu ganhei esse aqui. Mas vale muito a pena, então, ler o livro, estudar e aplicar. E Esse trazer estava pra no meu gente a sua pacote de ilustração. contratação. Quando eu fui contratado, estavam Eu todos ganhei os da livros na Gallup. casa. Eu ganhei da Gallup no meu GGSC. Quando eu fiz o meu GGSC. Eu corto, pode deixar. Vale a pena ler, vale a pena estudar, ter esses livros. Cara, é conhecimento e é conhecimento de uma fonte extremamente valiosa. Você precisa saber. Agora, tem gente que não gosta muito de ler, então a gente fez a série para pelo menos ter uma outra possibilidade de aprendizado aí desse conteúdo. Raul, agora para a gente fechar tudo essa série, eu queria que você, olhando para tudo que a gente falou, você poderia dar 1 milhão de dicas, mas eu queria que você desse uma dica para o gestor que ouviu essa série toda aqui e agora está pensando assim, caramba, eu quero ser esse grande gestor que a Gallup fala, mas não sei o que fazer. Que sugestão você dá para esse cara? É, escutar muito quando você está fazendo o seu processo de contratação. Tem uma escuta, não vamos usar termos clichês, que escutativa, não é isso, mas é por aí também. É prestar atenção quando você está fazendo o seu processo de contratação, nas respostas bem elaboradas, nos exemplos que as pessoas trazem ali, que realmente aportam alguma coisa. E foi o que a gente falou hoje, mas é o que eu acho que, como a gente falou de contratação com base em talento, tem muitas coisas que levam a isso, né, a quebrar as regras. Eu acho que é prestar atenção. Assim, não leva esse processo de contratação assim por los cochos, aqui como a gente fala, porque é o processo mais importante, é o processo que vai te dar muito ônus caso você não faça bem feito. Né? Não vamos contratar pessoas que não vão estar felizes depois. Né? Não vão, eu assim, olha, eu até hoje
Eu tenho meus ups and downs, peaks and valleys na Gallup, assim, mas hora nenhuma eu penso em sair, hora nenhuma eu penso que eu estou no lugar errado, hora nenhuma eu vejo que não existe crescimento, porque sim, tem. Então, tá falando isso com a minha psicóloga essa semana, tipo, eu ainda vejo muita possibilidade de crescimento, então assim, eu não... Ainda é um trabalho, né, Raul? Mas trabalho tem o igual ajuste, qualquer outro teve o lugar. ajuste, né? Teve o Sim, ajuste, né? e assim, hoje tá tudo bem, amanhã vai estar me estressando, então, mas ao mesmo tempo a contratação foi feita, assim, hora nenhuma eu questiono o porquê de estar Que aqui, você deveria estar aí. inclusive eu fico pensando assim, financeiramente também, assim, se alguém quiser me levar da Gallup, você não tem a noção do rio de dinheiro que você vai ter que me pagar para me tirar daqui. Olha que legal isso. Olha que legal. Isso é muito legal. E a gente tem dados que isso não é a realidade do mundo, né? 10% a mais que você ofereça para um funcionário aí de uma empresa que não é gerida com base em pontos fortes e você leva o talento dessa empresa embora, né? Eu vou dar uma dica também, mas antes, o Raul falou aí de escutativa, eu quero sugerir um livro chamado Teoria U. Teoria U é um livro do Otto Scharmer e que fala, entre outras coisas, fala sobre escutativa, processo de escutativa. Acho que para quem gosta de ler, vai valer bastante a pena também ler esse livro. E a minha dica complementar aí à dica do Raul é: comece por você. Comece entendendo os seus talentos, entendendo os vieses que você tem, através dos quais você enxerga os teus liderados, a sua empresa e tudo mais. E então vale muito a pena você ter o seu Clifton Strengths. Provavelmente você já tem, afinal de contas você está ouvindo a gente aqui. Mas se não tiver, vale a pena ter. E vale muito a pena passar por um processo de coaching de pontos fortes, com um coach certificado, que você possa ter a oportunidade de ter alguém olhando, te ajudando a olhar para esses seus talentos e identificando ali pontos de melhoria, pontos de potencialização, pontos cegos, pontos fortes, pontos fracos, enfim, olhando e te ajudando a enxergar o todo aí de quem você é. É uma jornada transformadora passar por isso. Muito bem, com isso a gente encerra essa série, First Break All the Rules. A gente agradece muito a sua presença aqui. Se você ainda não curtiu, curte aí. Se lá no começo você falou, não vou curtir não sei se eu vou gostar. Agora você já sabe que gostou. Curte aí, compartilha a gente, manda a gente aí para os seus amigos. Dá um aí embaixo, se você estiver ouvindo no YouTube ou no Spotify, vai no compartilhar, joga nas suas redes sociais. Vocês não têm ideia do quanto isso ajuda e satisfaz a gente. E se você achar que vale a pena, se a gente está lá nos seus top 10, top 5, ou quem sabe até top 1 dos seus podcasts mais ouvidos, considere apoiar a gente para a gente poder continuar fazendo esse nosso programa que a gente ama tanto fazer. Tá bom? Quero convidar vocês, então, a estar de novo com a gente aqui na semana que vem para mais um episódio do Talentos para o Sucesso e mais para frente aí numa próxima série que a gente já está desenhando aqui, eu e Raul, para estudar mais profundamente algum outro tema, quem sabe algum outro livro da Gallup. Beijo para você e até mais. Tchau, pessoal. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.